Olá, meus queridos amigos do LAC Concurso, estamos aqui para mais uma aula com o professor Marcelo, Geografia. A última aula nossa, pelo menos desculpa falar assim, eu não sei a sequência, eu gravei a última, foi urbanização. Hoje, o tema é indústria, certo? Economia brasileira, mas associada à indústria, tá? Vamos lá, vamos começar, mas antes, tá aqui, vocês vão me matar. Certo? Eu sei que tem gente que chia, claro, e com toda a razão. Esse Marcelo é muito avacalhado, certo? Mas, pelo amor de Deus, moçada, eu fiquei muito chateado porque eu perdi um tempinho na aula passada de urbanização, tentando mostrar alguma coisa para vocês, colegas concursandos aí de São Paulo, certo? Que eu falei que tinha uma área lá na Vila Nova Conceição que a prefeitura tinha declarado de interesse social e eu tinha a imagem aérea dela. Tá aqui, ó. Era essa bendita coisa que eu queria mostrar. Se você assistiu a minha aula de urbanização, me perdoe pelo tempo que eu perdi, tá? Mas é porque eu fico muito bolado, quero mostrar coisa e vou perdendo qual que é o link. Aí eu achei, é aqui, ó. É essa esquina aqui que o prefeito Fernando Haddad quer usar para moradia popular. Rapaz, a turma aqui é contra. E moradia popular o quê, pô? Para com isso, aqui não é bairro de pobre, não. E a turma se mobilizou contra. Tá certo? Então, vocês me perdoem, fiz questão de mostrar, mas a aula hoje é indústria. Então, vamos começar, pessoal. Vamos lá. Moçada, presta bem atenção. É assim. Eu acredito que existe um melhor sinônimo para a palavra industrializar. Tá? Qual é? Transformar. Transformar. Industrializar é transformar. Tá? É claro que você vai procurar outros sinônimos e vai estar valendo do mesmo jeito. Mas eu gosto muito dessa, tá? E quando a gente trabalha os processos, os tipos de industrialização, geralmente a gente trabalha 3. Quais são? A industrialização clássica, que é aquela que vem desde a época da primeira, segunda Revolução Industrial. São os países mais industrializados, certo? O Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos. Você tem a industrialização planificada, que é aquela típica das economias socialistas. Aí você pode citar a China, a República Popular da China. Não estou dizendo a China de hoje, já teve mudança, mas foi uma industrialização planificada. A União Soviética, a Coreia do Norte, o Vietnã, certo? Também já teve mudança. Mas as economias socialistas. E aí, você pode ter a industrialização tardia ou retardatária. É o nosso caso. É o nosso caso. A nossa industrialização é uma industrialização tardia ou retardatária. Ou seja, ela veio depois. Se nós nos industrializamos depois. E por que isso? Meu querido, primeiro porque, como todo mundo se lembra, durante o período colonial, a mãe do Dom João VI, a mãe dele, Dona Maria I, a louca, que nesse ponto de louca não teve nada, junto com o Marquês de Pombal, assinaram aquele decreto, se eu não me engano foram os dois, me perdoem se eu estiver errando na história, mas é a remissão que eu tenho, certo, que eu lembro, que assinaram aquele decreto que proibia no Brasil a atividade manufatureira. Era proibido, gente, mercantilismo, pacto colonial, você tinha uma divisão internacional do trabalho, certo? Então o papel da metrópole qualquer era oferecer manufatura, colônia, matéria-prima, gêneros agrícolas e metal precioso. Então você tinha uma divisão muito clara quem faz o quê. Então, manufatura na colônia, mas nem pensar, certo? Beleza? Então, nós acabamos, aí depois vem a questão do ciclo do café, a nossa dependência do café saiu durante muito tempo. Então, a nossa industrialização veio depois dos países que participaram da primeira e da segunda Revolução Industrial. Então, por isso que ela é chamada de tardia ou retardatária. E ela é baseada num modelo conhecido como substituição de importações. Tá? Aqui é o seguinte, moçada, a substituição de importações, o nome já fala tudo. É você substituir o produto importado por um produto fabricado aqui. Países como México, Argentina, África do Sul passaram pelo mesmo processo. Só que a nossa prioridade com isso era abastecer o mercado interno.
Você tem os países que se comportaram com plataformas de exportação, principalmente os tigres asiáticos. Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, os tigres asiáticos originais. Hoje você tem os novos e os novíssimos tigres asiáticos. Esses se basearam no mercado externo. A nossa prioridade foi substituir o produto importado por um produto fabricado aqui para abastecer o mercado interno. Muito bem. Só que essa substituição de importações, ela dependia de uma coisa. O que era? Era o chamado know-how. Mas o que é know-how? Know-how significa saber como fazer. Saber como fazer. Mas como assim saber como fazer? Pessoal, é o seguinte. Se você sabe como fazer uma coisa, significa que você pode abrir mão do produto importado e você começa a fabricar esse produto dentro do seu país. Quer dizer, uma empresa brasileira, uma empresa de capital nacional, começa a fabricar o produto dentro do Brasil. Certo? A gente sabia fazer roupa? Sabia. A Hering, por exemplo, Sulfabril. Então a gente parou de importar roupa, peças de vestuário, e passamos a fabricar aqui. Muito bem. Agora, o problema é quando você tem determinadas coisas, produtos, que você não tem o know-how. Ou seja, você não sabe como fazer. Então, como que você vai fazer para substituir o produto importado por um produto fabricado aqui, se você não sabe como fazer? Marcelo, aí você tem que trazer uma filial de uma multinacional. Exemplo, automóvel. A gente não sabia fazer automóvel. Nós definitivamente não sabíamos fazer automóveis. Então, o que nós tivemos que fazer para substituir o automóvel importado por um automóvel fabricado no Brasil? A gente teve que trazer uma filial de uma multinacional. Certo? Volkswagen, Ford, General Motors. É isso. Então, o sistema de substituição de importações, ele tem isso. Você substitui o produto importado por um produto nacional. Agora, depende se você sabe como fazer, vai ser uma empresa de capital nacional que vai fazer. Se você não sabe como fazer, você vai ter que trazer uma filial de uma multinacional. Certo? Então, o nosso modelo, certo? O nosso tipo de industrialização é esse, tardia retardatária, baseada neste modelo. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, nós vamos entrar especificamente na industrialização brasileira, nas fases pelas quais ela passou. Pessoal, a primeira fase da industrialização brasileira, ela vai de meados do século XIX até o início do século XX, que é quando termina o ciclo do café. Certo? Por que meados do século XIX? Meados é lá pela metade. Porque em 1844, a gente aprovou a tarifa Alves Branco, que era uma tarifa usada para encarecer o produto estrangeiro e tornar o produto nacional mais o quê? Competitivo. Então nós adotamos essa tarifa propositadamente para tornar o produto importado mais caro e estimular o consumo do produto made in Brasil. Ah, Marcelo, então foi uma tarifa protecionista. Claro que foi. Uma medida protecionista, certo? E com isso, a gente começou a dar o pontapé para estimular a fabricação de determinadas coisas aqui. Eu não sei se é a sua preferida, mas eu posso até citar como um exemplo, certo? Que é a primeira cerveja produzida no Brasil, a Boêmia, certo? Olha lá, 1853. Tá vendo? Beleza? Então, aí, ó, já era uma coisa que a gente sabia como fazer. Ah, os imigrantes aqui, ó, o pessoal lá da suíço-alemão, sei lá da região de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, sabia como fazer cerveja. A primeira cerveja brasileira. É produto industrializado. Certo? Já tinha um comecinho aí. Muito bem. Agora, como você vai ver, nessa primeira fase da industrialização brasileira, a gente deu muita ênfase aos bens de consumo não duráveis e semiduráveis. Ou seja, bebida, alimento, higiene e limpeza, vestuário, calçados. É isso aí que a gente deu ênfase. Tá? Uma outra coisa que auxiliou bastante nesse período foi a Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra Mundial foi extremamente positiva, porque com a guerra ficou muito mais difícil você trazer produtos importados para o Brasil. Então a Primeira Guerra Mundial forçou o Brasil a fabricar aqui o que antes a gente importava. Então foram impulsos que nós tivemos para esse primeiro momento da industrialização do Brasil. E aí, eu não posso deixar de falar dessa figura aqui, ó. Não posso, gente. Irineu Evangelista de Souza, o Barão Visconde de Mauá, é o patrono da indústria brasileira. Moçada, um cara que nasceu no Rio Grande do Sul, veio morar no Rio de Janeiro, novo, e depois foi estudar na Inglaterra, contabilidade, administração, você entendeu? Gente, quando Mauá andou pelas ruas de Londres, ele nunca viu um escravo. Certo? Ele foi para o Reino Unido na época que o Reino Unido estava transitando da primeira para a segunda Revolução Industrial. Estava ali em meados do século XIX. Obviamente que quando ele viu aquilo e ele voltou para o Brasil, ele queria que o Brasil fosse igual. Ele queria que o Brasil fosse igual. Certo? Uma coisa mais dinâmica dentro do capitalismo, certo? Um cara arrojado, empreendedor. Pessoal, pelo amor de Deus, se você trouxesse a fortuna dele para os dias de hoje, esse senhor seria uma pessoa de aproximadamente 50, 60 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, num determinado momento da história, o orçamento do Império Brasileiro era de 97 mil contos de réis. A fortuna dele era de 115 mil. Ele era mais rico que o Império do Brasil, certo? Ele construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, a estrada de ferro Dona Leopoldina, certo? Fundou o Banco Mauá, o estaleiro da Ponta da Areia, lá no Rio de Janeiro, a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, a Companhia de Navegação do Amazonas, certo? Era um visionário, um cara que queria um Brasil mais dinâmico, uma economia, certo? Mais diversificada, não baseada só naquela visão agroexportadora, café, açúcar e tal. No entanto, ele perdeu o debate político-econômico dele. Foi muito difícil, moçada, era muito difícil brigar com a oligarquia do café, com a aristocracia do café. Certo? Eu acho que eu falei isso para vocês numa aula de migrações internas, quando eu falei da fase escravista do café no Vale do Paraíba. Ou seja, o cara pegava todo o café dele, mandava para o porto e vendia. Aí voltava para a fazenda com aquele saco de dinheiro. E a hora que chegava na fazenda, aquele monte de escravo, aquele monte de negro na senzala, e ele não tinha que pagar salário para ninguém. Certo? Existiam escravos lá que ele comprou com 17 anos de idade. O cara estava com 50. 33 anos trabalhando para no café, sem receber um puto. Você quer, desculpa a expressão, você quer uma maneira melhor de ganhar dinheiro do que essa? Pô, era muito difícil combater essa cultura escravista. Por isso que existe esse resquício tão grande. Certo? De muitas vezes patroa falar que a empregada está abusada, que a babá é abusada. Pô, porque sempre esteve acostumada com ela ali. É por isso que é muito complicado. Às vezes o cara entra em casa, alguns aí, né? Filhos entra, vai jogando tudo no chão, joga tudo. Por quê? Porque sempre esteve acostumado a ter um negro ali pegando tudo para ele, pô. Uma empregada, uma mucama. Pro senhorzinho. Entendeu? Então essa cultura existe, por isso que foi muito difícil para ele. E como vocês se lembram, ele morreu numa relativa pobreza. Certo? A turma também lá de fora ajudou a quebrar ele. Você acha que o Reino Unido, a Inglaterra, estava interessado em que o Brasil se tornasse um país industrializado? Claro que não, para competir com eles. Então ele morreu numa relativa pobreza, em face da fortuna que ele chegou a ter. Certo? Mais um visionário. Certo? O industrial do império, patrono da indústria brasileira. Tá? E nesse primeiro momento, quais foram os fatores que contribuíram para a industrialização do Brasil? Nesse primeiro período, meados do século XIX, início do século XX. Primeiro, a abolição da escravatura, que ajudou a ampliar o mercado consumidor interno a partir da mão de obra assalariada. A imigração estrangeira ajudou pra caramba, eu vou falar disso daqui a pouco. A Primeira Guerra Mundial, que forçou o Brasil a produzir aqui o que antes importava. Rede de energia e transportes, que por incrível que pareça, sofreu uma melhor estruturação porque foi construída para poder escoar o café para o litoral, mas ajudou na industrialização. E aqui pode parecer uma
uma ironia, moçada, porque eu acabei de falar que o Barão de Mauá teve um embate político muito forte com a oligarquia cafeeira para mudar a mentalidade do capitalismo brasileiro, da sociedade brasileira. E ele perdeu esse embate. Tanto é verdade que até 1930 o Brasil continuou dependente do café, certo? Agora, foi o capital acumulado pelo café que ajudou a financiar a indústria. Isso é um fato. É um fato. Tanto é verdade que isso explica também por que São Paulo tem que ser o estado mais industrializado do Brasil. Não é obra da divina providência, certo? Não, com todo respeito, gente, não significa que os paulistas ou paulistanos são mais iluminados, certo? E são melhores que os outros brasileiros. E eu nunca também vi nenhum se colocar nessa posição, certo? Agora, nós temos que entender o seguinte, nesse passado, nessa fase, se alguém chegasse e dissesse assim, quais são as condições ideais que eu tenho que ter para poder implantar num determinado local uma indústria? O que a pessoa responderia? Eu quero mão de obra abundante, mercado consumidor, matéria-prima, energia e transportes. Qual era o estado brasileiro que melhor oferecia isso nesse período da história do Brasil? Qual? Piauí. Mato Grosso. Claro que não, é São Paulo. São Paulo reunia as condições. São Paulo reunia todas essas condições para se industrializar de forma mais consolidada, intensa, rápida que outras áreas do país. Isso explica por que São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. Isso é processo, não é obra da divina providência, não é obra do acaso, tá? Então, por incrível que pareça, o capital acumulado pelo café, e ele estava brutalmente acumulado em São Paulo, ajudou a financiar o crescimento da indústria. Certo? Beleza? E aí, eu não posso deixar de citar, eu botei alguns nomes aqui, e eu vou ser bem franco, a única dúvida que eu tenho é com a Bauducco. Mas eu acho que não tem como. Pessoal, tudo isso aqui, vocês sabem muito bem que é o nome de família. São indústrias de base familiar. E vocês estão vendo que são nomes principalmente de imigrantes, de estrangeiros. Certo? Italianos, alemães, tá? Que contribuíram e ainda contribuem, seus descendentes, brutalmente com a economia do país. Então o fato deles, lembra aquela expressão? Os imigrantes vieram para o Brasil e eles tinham o quê? O know-how. Eles sabiam como fazer. Vieram para o Brasil para quê? Para trabalhar e ganhar dinheiro. Encontraram a oportunidade? Maravilha. Parabéns. Só contribuíram para o crescimento econômico do país. Então isso tem uma importância muito grande também. Certo? Mas aí a gente entra numa segunda fase, que é a Era Vargas, certo? Você tem o primeiro período, 30 a 45, e o segundo, 51 a 54. Pessoal, aqui é aquela visão nacional desenvolvimentista, tá? Todo mundo se lembra, moçada, que, infelizmente, eu coloquei isso, perdão. Eu coloquei isso, acho que foi na aula de imigração estrangeira. Tá? Mas eu falei para vocês que era muito triste ver uma imagem dessa. Eu acho que numa das aulas de imigração eu coloquei. Ver a turma queimar o café. Muito triste. Certo? Claro que é, porque a crise nos afetou profundamente, afetou a economia e tal, mas, como diz o nosso querido amigo Zeca Pagodinho cantando a música, que eu acho que é do Jorge Aragão, mas há males na vida que vem para o bem. Né? Pessoal, o fim da nossa dependência do café também deixou bem claro que ao Brasil não restava uma outra opção que não fosse se industrializar. Ah, Marcelo, mas o Brasil já vinha se industrializando. Exato. Só que até aqui, a ênfase era na indústria de bens de consumo, não duráveis e semiduráveis. Certo? Lembra? Laticínio, alimento, bebida, calçados, vestuário, higiene e limpeza. Muito bem. Se nós quiséssemos uma industrialização mais consolidada,
nós tínhamos que ter um setor, que não é à toa que tem esse nome. Nós tínhamos que ter um setor que é essencial para o processo de industrialização de qualquer país. E que setor é esse, Marcelo? A indústria de base. A indústria de bens de produção. Ela é essencial. O nome já fala tudo, pessoal. Ela é a base para que as outras possam aparecer. Ela é a base, certo? E o nosso amigo Getúlio percebeu isso. O problema é que a iniciativa privada tinha sofrido um baque violento com a crise de 29. Ela não estava em condições de realizar os investimentos para isso. E você se lembra a visão do Getúlio nacional desenvolvimentista. Se a iniciativa privada não tem condições de fazer, o Estado vai fazer. Mas vai ficar na mão de brasileiro. O Estado vai fazer. Claro que vai. O Estado vai intervir na economia. O Estado vai fazer isso, realizar os investimentos necessários. Certo? E com essa visão para a indústria de base. Certo? E aí é que vem a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a fabricar aço. A Petrobras como monopólio estatal, a lei número 2004, de 3 de outubro de 53, certo? Como monopólio estatal, petroquímica, siderúrgica e indústria de base, certo? Beleza? Então o Getúlio, ele tinha essa visão e aí ele entra forte na indústria de base para criar as condições para que os outros setores da indústria possam aparecer. Beleza? Muito bem. Aí nós vamos para o Juscelino, certo? Beleza? Juscelino, pessoal, só toma cuidado para não confundir uma coisa, tá? Porque, é claro, ele não vai aparecer aqui porque foi uma coisa efêmera e não se concretizou. Juscelino é plano de metas, 50 anos em 5. Reformas de base é João Goulart. É porque os dois são muito próximos, não vai confundir isso. Então, plano de metas, 50 anos em 5, Juscelino. Qual era a visão? O Estado, o capital estatal, continua focado na indústria de base, na infraestrutura e logística. Transportes, comunicações, energia, principalmente transportes e energia. Comunicações eu vou botar para depois. Tá? Mas é o Estado que vai fazer essa parte. Certo? Muito bem. A indústria de bens de consumo não duráveis e semiduráveis, a gente já tinha. Quem que está faltando? Os bens de consumo duráveis. Certo? Naquela primeira fase, bens de consumo não duráveis e semiduráveis. Fechou. Getúlio, base. Fechou. Falta quem? Os bens de consumo duráveis. Está aqui. Problema. Qual é? A gente não sabe como fazer. Geladeira, televisão, automóvel, eletrodomésticos em geral, motocicletas. Não sabemos como fazer. E agora? Aí é a internacionalização da economia brasileira. Nós não sabemos como fazer. Tem certeza? Não sabemos. Então, filial da multinacional. Filial. Está aqui o primeiro Fusca. Volkswagen. Certo? Se não me engano, 1957. Está aqui. Bem de consumo durável. Mas os brasileiros não sabem como fazer. Então os alemães vão montar uma filial aqui e eles vão fazer. Certo? Enquanto isso, olha o governo lá. Olha o Juscelino na cabine do caminhão. Certo? Rodobras. Belém, Brasília. Abrir estrada. E priorizando o transporte rodoviário. Por quê? Como que você vai atrair uma montadora de automóveis para o Brasil se você falar que você vai priorizar trem? Para quem que o cara vai vender carro? Então eu tenho que priorizar o quê? Rodovias. O que de certa maneira é uma incoerência. A gente vai falar depois porque o transporte ferroviário para países de grande dimensão é muito melhor. Mas você tinha que atender essa diretriz da indústria. Só automobilística? Não. Eletrodomésticos, químico, farmacêutico, máquinas e equipamentos, bens de capital. Então aí nós internacionalizamos, nós abrimos a economia brasileira para o capital estrangeiro preencher essa lacuna. E com isso,
Perdão. Nós complementamos o parque industrial brasileiro, que passa a ter bens de consumo duráveis, semiduráveis, não duráveis, bens de produção, bens de capital. Passa a ter todos os setores da indústria. Claro que isso provocou uma brutal concentração do parque industrial em São Paulo, principalmente com o advento da indústria automobilística e eletrodomésticos, muito concentrado em São Paulo. E você se lembra que o final do governo Juscelino também é um governo que de inflação alta e aumento da dívida externa, principalmente puxada pela construção de Brasília. Mas essa concentração do parque industrial veio com ele, e com uma maior concentração no Sudeste, especificamente no estado de São Paulo. Beleza? Muito bem. Aí nós vamos para o regime militar. Certo? Pessoal, isso é inegável. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Não. Né? Então vamos lá. Que é só você olhar o PIB, né? Claro que vocês sabem muito bem que a referência, pessoal, a referência é aquela expressão que a gente usa principalmente para a Alemanha e para o Japão após a Segunda Guerra. Milagre alemão, milagre japonês. Tá? Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. 1968, 1974. Pessoal, não tem como. Olha só. 10, quase 10, 11, 10,5, 12, quase 15, 9,5, certo? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui era um crescimento chinês, pô, para os padrões de hoje. É por isso que a turma chama esse período de milagre econômico ou milagre brasileiro. É isso mesmo. Já tinha ocorrido o milagre japonês, já tinha ocorrido o milagre alemão, tá? Para quem não se lembra, pessoal, com todo respeito, tá? Não adianta, gente. Eu vou dar sempre o parâmetro para vocês, tá? Pessoal, essa aqui. Eita ferro. Essa aqui é a cidade de Tóquio em 1945, ou o que sobrou dela em pé. Tá? Que são menos que as edificações aqui, ou o que sobrou em pé. Tá beleza? Tudo bem? Ah, Marcelo, bomba atômica. Que bomba atômica? Bomba atômica Hiroshima e Nagasaki. Pô, isso aqui é Tóquio. Ah, peraí, pô, então isso aqui foi bombardeio convencional. Foi. Foi aqui a cada leva de avião americano aqui, aquelas B-29, né, Super Fortaleza, 200, 300 aviões jogando bomba aqui. Certo? Quando a guerra acabou, era isso aqui. Tá? Beleza? Agora, quer você acredite ou não, meu querido? 19 anos depois, a Olimpíada foi aqui. 19. Estádio Olímpico novo, Vila Olímpica, ginásio novo, tudo novo aqui. Não é um milagre? É o que a turma fala. Certo? Agora, aqui, pessoal, aqui, nós achamos que tinha chegado a nossa vez de tirar o pé da lama. Nós é que vamos tirar o pé da lama, rapaz. Aqui é a gente que vai se dar bem. Agora nós é que vamos botar para arregaçar. Certo? 10, 11, quase 15%. Era um milagre. Era um milagre. Certo? A economia brasileira crescia, pô. É a época de quem? Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, Antônio Delfim Neto, João Paulo dos Reis Veloso. Essa turma aí. É a turma do milagre. Certo? Beleza? E a gente acreditava que tinha chegado a nossa hora de tirar o pé da lama. Agora vai. Agora o Brasil vai se desenvolver. Inclusive, pessoal, não tinha como. Tá? É claro que tem esse componente. Você me perdoe. Tá? Mas é claro que tinha o componente do ufanismo, pô.
Não tem como. Aqui, ó. A turma aí é menos velha que eu, né? Então muitos nunca ouviram falando isso aqui, pô. Vocês me perdoem, eu só vou pegar o controle aqui para vocês. Tá? País que vai pra frente. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Este é um país que vai pra frente. Um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso. Era isso aqui, moçada. Era isso aqui. Certo? Beleza? Pode ser saudosismo meu, porque, pô, cansei de desfilar em rua 7 de setembro com aqueles cataventinho colorido, aquele conguinho azul e branco cantando essa música. Certo? Tranquilo. E realmente era um período de prosperidade, que a economia crescia. Agora, ou você gosta como tal, ou vai embora. A economia está crescendo, crescimento econômico, PIB e tal. Não venha me falar de democracia, de eleição, tal. Ou você gosta como tá, ou vaza. Tem um lado político. Por isso que você tem que pensar assim, é um país que vai para frente. Certo? Beleza? Muito bem. E nesse período, como que o regime militar enxergou a economia? Tripé. Governo, na indústria de base e na infraestrutura, as estatais. O papel do Estado está lá. Os bens de consumo duráveis, as multinacionais. Os bens de consumo não duráveis e semiduráveis, as empresas de capital privado nacional. O tripé era esse. Uma internacionalização brutal da economia, certo? Agora, endividamento externo. Beleza? Foi isso que nós fizemos. Pessoal, não tem como tirar, tá? Eu não sou um cara de 2 pesos e 2 medidas, não. Certo? Acho que é a César o que é de César. Então, para quem não se lembra, vamos lá. Tá aqui, gente, não tem como tirar. Não tem como tirar. Itaipu, regime militar. Não tem como. Certo? O que mais que você quer? Vamos lá. Perdão. Tucuruí, regime militar. Lá no Pará, Rio Tocantins, a maior de capital nacional, regime militar. Certo? Projeto Carajás, quem abriu isso aqui foi o pai do Eike Batista, Eliezer Batista, quando era presidente da Companhia Vale do Rio Doce, governo João Batista de Oliveira Figueiredo, 1979. Maior província mineral do planeta, que dentro tem minério de ferro, alumínio, cobre, ouro, manganês, regime militar. Foram eles que abriram. Tucuruí foi para abastecer isso aqui, certo? Moçada, complexo nuclear Almirante Álvaro Alberto, lá em Angra dos Reis, certo? Eita ferro. Que é isso aqui? Angra 1, Angra 2, Angra 3, que está para ser finalizada. Regime militar. E aí você pode botar Ponte Rio-Niterói, Anchieta Imigrantes, Washington Luiz, certo? Anhanguera, e vai coisa. Regime militar. E mais, Embratel, Sistema Telebrás, DDD, DDI, certo? Regime militar. Não tem como. Você não tira isso deles. Eles trabalharam muito bem em 3 coisas que a cabeça militar pensa estrategicamente. Quais são? Energia, telecomunicações e transportes. Trabalharam muito bem. Fizeram muita coisa. Baseado no endividamento externo. Certo? Beleza? Ninguém tira isso. Só gostaria de lembrar que dá para fazer obra da democracia. Só isso. Não precisa ser uma ditadura para fazer obra.
Tá? Na democracia se faz obra. Tem um monte aí sendo feita. Certo? Muito bem. E por favor, não vamos falar de corrupção agora, tá? Certo? Que falar que não tinha. Tinha também. Então, aliás, vocês de São Paulo, perdão, desculpa, eu sei que vocês vão... Nem que vai falar. É dessa época aqui que surgiu o Paulo Maluf, tá? Beleza. Então, isso você não pode tirar dos militares. Eles fizeram muita coisa e a economia cresceu. Agora, Marcelo, o que puxou o nosso tapete? Por que aí nós entramos na chamada década perdida? Pessoal, o que puxou o nosso tapete não foi coisa aqui de dentro, tá? Não foi coisa de fora. Por favor, os militares, eles trabalhavam nisso aqui, moçada. A questão da elevação da dívida externa não era problema, quer dizer, não é que era problema. Não é feio você se endividar. Se fosse feio se endividar, ninguém comprava carro financiado. Ninguém comprava. Certo? Ninguém comprava. Pô, fazer dívida não é feio. O feio é você fazer a dívida e não pagar. Esse é o problema. Certo? E, infelizmente, nós tivemos duas coisas externas que mexeram muito com a nossa vida. Quais foram? Moçada, o primeiro e segundo choque do petróleo. Certo? O primeiro na guerra do Yom Kippur, 73, 74. O segundo na guerra Irã-Iraque, 79, 80. Isso aqui mexeu muito com a gente. Porque na época a gente importava muito petróleo, a maior parte do petróleo era importado e o preço foi lá para as alturas. Balançou mexeu com a nossa balança comercial externa. Segundo, a elevação dos juros nos Estados Unidos da América. Certo? Do Paul Volcker, foi nomeado pelo Jimmy Carter, ficou com Reagan até 88, por aí, 87, 88. Tá? Ele levou os juros da economia americana, do Federal Reserve Bank, de 11% ao ano para 21% ao ano. E era essa taxa de juros que corrigiu nossa dívida externa. Então aí nós entramos na década de 80, comecinho de 90, é a chamada década perdida. Certo? Beleza? Arroxo salarial, Brasil no FMI, economia em recessão, certo? Desemprego, inflação alta, e infelizmente aí desandou. Só que a base industrial, grosso modo, ela já estava pronta, certo? Ela já estava pronta. Aí a gente vê ao longo da década de 90 com a estabilização no plano real até os dias atuais, que é uma retomada que a gente tem do processo. Se bem que muitos também dizem, moçada, que a gente corre muito um risco, tá? É um risco devido a... que é o país passar por um processo de desindustrialização, tá? Desindustrialização, que é a carência de investimento em tecnologia, certo? Em inovação, a falta de competitividade do setor industrial, a concorrência que a gente sofre de outros locais como China, que oferece uma mão de obra barata que ninguém consegue superar, certo? Então existem problemas estruturais, certo? Que contribuem para isso, para uma queda do nível de industrialização do país e a transferência de plantas para outros locais. Então, isso tem que ser observado com muita atenção, tá? Porque é uma expressão que começou a aparecer com mais ênfase nos últimos tempos, que o Brasil estaria perdendo a sua base industrial. Pelos problemas estruturais, como eu falei, carga tributária, custo Brasil, certo? Beleza? Tudo isso influencia, tá? Agora, quando a gente analisa do regime militar para cá, o que a gente percebe é que houve uma brutal concentração da indústria brasileira na região sudeste. E dentro da região sudeste, uma brutal concentração no estado de São Paulo. Só que, pessoal, esse fenômeno, que é conhecido como
economia de aglomeração, que é quando você oferece as condições necessárias para que uma determinada área concentre a maior quantidade de indústrias dentro do país. Só que essa economia de aglomeração, ela está se desfazendo. Ela está se desfazendo, certo? O que a gente percebe hoje é que quando você pega uma empresa, uma indústria, e pergunta para o empresário, para o industrial que quer investir, quais são as condições que o senhor considera hoje adequadas para que o senhor invista numa determinada área, num projeto industrial? Você se lembra quais foram os pré-requisitos que eu falei lá atrás? Quais foram os pré-requisitos? Mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima, energia e transportes. Todos eles continuam sendo importantes? Todos eles continuam sendo importantes. Eles são importantes. Mas hoje, um empresário também responde o seguinte: eu quero incentivos fiscais. Eu quero. Se você me dá incentivos fiscais, eu vou. Eu quero, por exemplo, auxílio na infraestrutura. De repente, a prefeitura, o Estado poderia me dar o terreno para eu montar a fábrica, ou fazer a terraplanagem, botar energia e água na porta. Eu quero, certo? Eu quero mão de obra mais barata. Quanto que custa um metalúrgico em São Paulo? Quanto que custa em Camaçari, na Bahia? Em Gravataí, na Grande Porto Alegre? Fábrica da Ford e da General Motors. Quanto custa? Ele é mais barato? Eu quero. Eu quero sindicatos menos organizados. Uma coisa é a turma lá no ABCD, certo? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, cruzar os braços e falar: estamos em greve. 100 mil em greve. Vai lá, peita eles. Fala que eles são feios. Certo? O poder do sindicato é maior. Outra coisa é você estar num lugar em que a população é que depende da fábrica. A cidade depende da fábrica. Certo? Então o poder de barganha do sindicato é muito menor. Então é isso que o pessoal busca hoje, certo? Então, o que isso explica, por exemplo, Poxa vida, pessoal, o que a Hyundai foi fazer em Anápolis, em Goiás? Anápolis? Poxa, de repente é o último lugar que você esperaria, certo? Ou então, o que a Mitsubishi foi fazer em Catalão, lá em Goiás? Catalão, certo? Ou a John Deere, montador de máquinas agrícolas. O que a John Deere está fazendo em Catalão? Certo? Onde será a nova fábrica da Mercedes? Em Iracemápolis. Iracemápolis, uma cidade de 20 mil habitantes, moçada. Aí pertinho de São Paulo, 100 e poucos quilômetros. Certo? Iracemápolis. Tá? Por que não é mais em Santo André? Em São Bernardo do Campo? São Caetano do Sul, terrenos mais caros, mão de obra mais cara, sindicato mais organizado, tráfego urbano intenso. Hoje não, a globalização permite que você desconcentre. A Honda está em Sumaré, a Toyota está em Indaiatuba, em Jundiaí. Poxa, a Mercedes está em Juiz de Fora, agora vai abrir em Iracemápolis. A Nissan foi para Resende. A fábrica de caminhões da Volkswagen também é em Resende. A Peugeot Citroën está em Porto Real. Certo? A Renault foi para Grande Curitiba. Certo? Caramba, há uma desconcentração. Então, isso provoca o que nós chamamos de uma deseconomia de aglomeração. Ou seja, as indústrias estão fugindo das grandes metrópoles, onde o espaço está mais saturado e ela está se deslocando para o interior. Então isso ajuda a desconcentrar a atividade industrial, tá certo? Então aqui, por favor, da mesma maneira que eu falei lá atrás, que São Paulo é o estado mais industrializado, mais rico da federação, isso não é obra da divina providência. Isso é processo. Da mesma maneira agora, isso é um processo. Perceba que o único local, os únicos locais, que tem uma participação decrescente
no valor da transformação industrial são São Paulo, o estado, e a região metropolitana de São Paulo. Certo? Norte, cresceu. Nordeste, cresceu. Interior de São Paulo, cresceu. Sul, cresceu. Centro-Oeste, cresceu. Quais foram os únicos locais que registraram queda? Estado de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. E se você trabalhar por região, o Sudeste. Então, o que está havendo? Uma desconcentração da atividade industrial. E com isso, o emprego industrial também cai. Sudeste, caiu. São Paulo, caiu. Região metropolitana, caiu. Todas as outras cresceram. E isso é bom para o país. Por favor, moçada, até parece que eu estou dando essa aula aqui para falar que eu estou torcendo contra São Paulo. Eu estou dizendo que é bom, porque diminui as disparidades regionais. Um país não pode ser, desculpa falar, vou usar essa expressão, República do Café com Leite, a primeira fase da República. Um país inteiro, governado por 2 estados. Sinceramente falando, você acha isso correto? Você acha que com isso você vai criar uma sociedade mais equânime, uma coisa mais equilibrada em termos políticos e econômicos? Claro que não. Pelo amor de Deus, gente, até parece que eu estou torcendo, eu estou dando essa aula aqui, Estou conversando aqui, certo? Com paulistas e paulistanos. É direcionado principalmente para vocês. Vocês acham que eu daqui estou torcendo para que São Paulo se ferre? Eu não. Claro que não. Eu quero que todo mundo no Brasil seja feliz. Agora, você não pode ter economia refém de um estado ou 2 estados só. Não pode, nem a política. Isso não pode ser assim. Você tem os que têm maior e menor peso. Mas quanto menor for a diferença, mais equilibrado é o país. Menores as distorções regionais. Então, essa desconcentração, ela é positiva. Ela é positiva. E perceba, moçada, que muitas indústrias que estão saindo da região metropolitana estão indo para o interior de São Paulo, porque estão fugindo da saturação. Certo? Tanto é verdade que o valor da transformação industrial e o emprego industrial no interior de São Paulo são crescentes. E isso é positivo também. O interior de São Paulo crescer é positivo, não só as outras regiões, certo? Então, esse é um processo que está acontecendo agora, tá? E aí você tem os eixos da desconcentração industrial. São principalmente eixos o quê? Rodoviários. A indústria se dispersa a partir das rodovias em direção às outras áreas do estado. Lembrando que as regiões Nordeste e Sul apresentaram taxas de crescimento superiores à do Sudeste em termos de indústria, com esse processo de desconcentração a partir da década de 90. Certo? Tá ok? Aqui é mais uma vez uma visão do Sudeste, as principais áreas industrializadas, que são a grande São Paulo, com maior dispersão para o interior, grande Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, grande Belo Horizonte, o quadrilátero ferrífero, certo? Aqui no sul do Brasil, você tem principalmente quem? A grande Porto Alegre e a Serra Gaúcha, com a maior concentração industrial, Santa Catarina, o norte catarinense com Joinville, o sul catarinense com Criciúma, o vale do Itajaí com Blumenau e o oeste catarinense Chapecó, certo? Concórdia, que é a indústria frigorífica. Por incrível que pareça, moçada, em Santa Catarina, Florianópolis não é a área mais industrializada. Não é. Certo? Beleza? Paraná, a grande Curitiba e o norte catarinense, o eixo Londrina-Maringá. Certo? Nordeste, as 3 regiões metropolitanas. A grande Salvador, com o polo petroquímico de Camaçari, no recôncavo baiano. A grande Recife,
que agora, segundo a A.T. Kearney, é a maior concentração de empresas de alta tecnologia no país, no projeto do Porto Digital, na Grande Recife, certo? Agora também tem o Porto de Suape, o Estaleiro Atlântico Sul, e a Chrysler inaugurou a nova fábrica lá, e a Grande Fortaleza, certo? E a refinaria Abreu Lima, também lá em Recife. São as 3 principais áreas industriais. O Centro-Oeste, bom, pessoal, pode esquecer Mato Grosso. Meu estado aqui, ó, com todo respeito. Ah, não tem indústria. Não, não é que não tem, cara, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em termos de indústria, pelo amor de Deus, a nossa indústria é incipiente. O único setor de indústria de base que a gente tem aqui é cimento, porque tem calcário, certo? A melhor base industrial do Centro-Oeste é o estado de Goiás, que está se diversificando mais, atraindo mais investimento, tem uma ligação muito mais sólida e muito mais rápida aqui com o Sudeste, certo? Mato Grosso é um estado, Mato Grosso do Sul também, fortemente dependente do setor agropecuário, certo? A indústria aqui é o setor que menos gera emprego e o setor que menos arrecada impostos, certo? Beleza? Então aqui no Centro-Oeste, Goiás é o principal polo industrial. E na Norte, você tem os projetos de mineração ligados ao projeto minerador de Carajás, lá no Pará, certo? Empresas como a Alumar, aqui em São Luís do Maranhão, a Alunorte e a Albras, aqui no Pará, que é beneficiamento de alumínio, mas muito ligado à mineração. E aqui, desde 67, criada no governo Costa e Silva, a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial de Manaus, que hoje conta mais de 600 indústrias lá dentro. Agora, todo mundo lembrar, gente, se um show é entrada franca, quanto que você paga para entrar? Nada. Se a zona é franca, quanto que você paga de imposto? Nada. Então são esses subsídios e incentivos fiscais que atraíram essas empresas para cá, para você ocupar essa região da Amazônia, que era aquele projeto de integração da época do regime militar. Então era você dar um outro sentido à ocupação da Amazônia que não fosse o extrativismo. Então foram atraídas indústrias para cá com o polo industrial de Manaus. Beleza? Tudo bem? Moçada, indústria do Brasil, é isso aí basicamente, falamos dos ciclos, o que está acontecendo hoje, quais são as tendências, beleza? Tudo bem? Tá ok? Para você dar uma olhadinha, falamos das regiões mais industrializadas em cada região, das áreas mais industrializadas, com mais ênfase no estado de São Paulo. Tá joia? E aí vocês me desculpem, não adianta aquela passada, tem um componente político sim. Tá? Vocês me perdoem porque na época do regime militar era associado a isso. Como eu disse para vocês, não se nega. Fizeram muita coisa mesmo, tá? Mas não precisava ser numa ditadura. Só isso. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até lá.